Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que tá bacana, porque tem essa abordagem terapêutica, né, da Fabi, e a tua abordagem furiosa aí, tá, Vitor? Que eu acho muito boa. Eu acho que é importante trazer esses assuntos à mesa, porque assim, eu fiz um teste na semana passada com aquela inteligência artificial nova, o chat GPT, aquela porra lá, né? GPT. Não sei o que é. GTP, você sabe, vocês viram qual que é que você... Eu não É fui uma falar. inteligência artificial fodida aí, você viu já, Visca, ou não? Viu, né? Cara, você pergunta se quiser, o negócio assim, ele busca um monte de texto, um monte de coisa. Bem esquerdista, né, também. Então, foi engraçado, cara, porque eu fiz uma pergunta bem genérica, né, sobre assim, sei lá, liste pra mim 10 características, né, em inglês, né, de um homem masculino, né, e a inteligência artificial já veio assim com uma ideia de que, cara, que masculinidade é muito relativa, que não sei o quê, piriri, pororó, resumindo, escorregou e não falou o que era masculino, entendeu? Tá. Até a inteligência Até a inteligência artificial tá? é meio progressista, cara. Eu fiquei meio puto com esse negócio, entendeu? E aí por que eu falo isso, tá? Porque assim, e esse papo da fúria, né, Vitor, que a gente trazer esse assunto pra mesa, né? Em nenhum momento eu acho que a agressividade bem dosada, ela é ruim. Não. Eu acho que é uma característica mega masculina. Por exemplo, o jeito que eu falo, o jeito que eu olho, o jeito que eu me expresso, né? Tem mulher que se assusta assim, puta cara machista. Eu posso estar falando, mano, eu posso estar dando risada e falando que... Porra, eu odeio café preto, tá ligado? Mas, tipo assim, essa postura minha assusta muito mulher, porque, nossa, não é... Não, calma, eu não vejo nenhum homem que conquistou alguma coisa masculino que falou assim, oi, tudo bem, eu vou te atacar. Não existe isso, cara, na minha visão. Então, assim, eu acho que essa agressividade é do masculino, né? Então, tentando cortar até isso nos homens. Você não pode mais se posturar da forma que você gostaria. Ninguém pode se posicionar. Você não pode, que senão você é agressivo. Você é machista porque você fala mais alto, Chato. fala mais firme, entendeu? O mundo tá chato, O velho. mundo tá Chato, chato. O entendeu? homem, ele tem que ser agressivo. Ele não pode ser violento. Exatamente. Isso é diferente. Diferente. O cara agressivo, ele é agressivo no trabalho, no sentido de buscar a meta, de dar o melhor dele, Ser de ambicioso. querer crescer, ser ambicioso, querer prover pra esposa, pra família. Ele é agressivo num não que ele fala pro filho quando o filho tá abusando e ele tá enfrentando a mãe, porque esse filho tá crescendo, ele vai falar e falar, ó, baixa a bola. Ele tá dando Ó limite. como você fala com a sua mãe. Perfeito. Então, pô. essa agressividade é masculina e o mundo precisa de agressividade. O mundo não precisa de violência, é muito diferente. Perfeito, Tá? boa. Violência é o cara que é infantil, a fúria dele ainda não chegou no estágio de maturidade. Então é ira. Esse cara irado é como se ele fosse um fogo descontrolado. Então Tá. tudo que ele toca, ele Ele queima. incendeia, tá? E ele é destrutivo. A sociedade, ela confunde a ira com a fúria. A ira é o estágio imaturo da fúria. Como o homem, o macho, tóxico, o machão, ele tem esse caráter descontrolado e destrutivo, a sociedade, ao invés de falar assim, peraí, esse cara precisa pegar isso e trazer pro construtivo. Como vários homens que construíram a sociedade fizeram. Se o homem sempre, tudo que ele tocasse, virasse fogo, a sociedade estava em ruína. Com certeza. Então tem homens que canalizaram a fúria para algo positivo, tá? Esse primeiro estágio da fúria, que é a ira, que é um estágio infantil, essa pessoa é imatura, não sabe controlar o fogo interno dela, ele destrói as coisas. Como isso é visto como negativo, o que acontece com esse cara, geralmente, depois que ele faz besteira, que ele aprendeu assim porque o pai era assim, ele vai se castrar, ele vai apagar o fogo dele. Aí ele vai pro segundo estágio da fúria, que é imaturo também, que é onde ele reprime a fúria dele, porque socialmente é visto como negativo. Ou ele teve um pai que não tinha domínio da fúria, ele era irado, tá? Era um pai que chegava bêbado, tinha vícios, traía a mãe. E aí o que ele vê? Ele vê isso como negativo, ele tem um problema com aquela autoridade, ele vê a autoridade como sendo prejudicial para a sociedade e ele reprime a fúria dele, ao invés de ele canalizar a fúria dele para algo positivo, tá? Esse é o estágio de castração. Esse é o estágio mais destrutivo para o próprio homem. Porque o estágio de ira, o homem está se destruindo, mas ele está destruindo mais o externo. O estágio de castração, ele não tá destruindo o externo. Mas tá destruindo o interno em dobro, é tipo mas ele isso. tá destruindo o interno em dobro. Então Os ele tá. transtornos surgem aí também, né? Os transtornos surgem Surgem a aí. maioria nesse ponto.
É. Que é onde o cara... Se o cara ele tá num nível ali de vício, às vezes ele vai pro AA, tá? Tá. Vai pro AA, vai pro NA, ele vai para um grupo de autoajuda para poder se recuperar daquilo. Quando o homem ele tá castrado, geralmente é onde ele começa a surgir depressão, ansiedade, E até transtornos narcisistas também. transtornos eu acho que você narcisistas começa também. a entrar para um outro lado, né? Mais violento e mais dominador também, porque você não consegue dominar a sua fúria, sua você fúria. vai querer dominar É isso o mesmo. outro. O narcisista é esse primeiro estágio irado. Ele tá Uhum. ultra egoísta. Então ele só quer saber de ganhar. A maior parte dos narcisistas são homens, porque o homem, a essência do homem, a sombra do homem é individualista. A sombra da mulher é socialista. Então, na hora que o homem tá na sombra dele, total, ele vira narcisista. A mulher, quando ela tá na sombra dela total, ela fica muito depressiva, ansiosa. Por quê? Porque ela tá querendo salvar os outros e ela não consegue. Porque ela não tem controle sobre os outros. Então essa é uma tendência. Agora, quando a mulher tá mais no masculino, ela pode se tornar narcisista. E quando o homem tá mais no feminino, ele fica mais depressivo e ansioso. Tá, Sacou? boa.